Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é sobre os dentes. Então esta videoaula sobre os dentes, ela é uma sequência aí de continuação das aulas relacionadas à anatomia e histologia da boca. Especificamente então nessa sequência que nós vamos começar hoje, né, falando sobre os dentes, parte 1. Então eu vou dividir a aula de dentes em partes. Então, essa primeira parte, nós vamos trabalhar sobre a anatomia e histologia do dente, ok? Na segunda parte, nós vamos trabalhar especificamente as estruturas das coroas dos dentes, né? Então, a terminologia e a definição das estruturas anatômicas da coroa dos dentes. Depois, na parte 3, nós vamos trabalhar especificamente a direção das faces da coroa dos dentes, tanto no sentido vertical quanto horizontal, e vamos analisar também, né, a direção convergente das faces de contato, né, dos dentes, e depois nós vamos analisar também, né, algumas características anatômicas comum aos dentes, tudo isso na parte 3, onde nós vamos falar ali sobre as faces curvas, a face vestibular, que ela vai ser maior que a lingual, a face mesial, que é maior que a distal, enfim. E depois, na parte 4, nós vamos trabalhar especificamente sobre o periodonto, né? Então, nós vamos entender o que é o periodonto, qual a sua função, né? E quais as estruturas aí que compreendem, então, o periodonto, ok? Bom, então nós vamos começar essa primeira parte, falando especificamente sobre a anatomia e histologia dos dentes. Espero que vocês gostem, que vocês consigam entender aí e aprender sobre essa parte da anatomia e histologia dos dentes. Então vamos lá, começando a nossa primeira aula, né, sobre os dentes. Então o dente, pessoal, o dente ele é um órgão, né? Porque ele é classificado como um órgão, porque ele é formado por vários tecidos. Então nós temos tecido nervoso, vascular, conjuntivo, né, no dente, e o próprio tecido dentário aí, ok? Então os dentes, pessoal, eles fazem parte aí, né, de elementos da boca, né? E os dentes eles vão ter algumas funções. Então as funções dos dentes são mastigação, então é através dos dentes, né, que nós fazemos a maceração, a mastigação de uma maneira geral, ou seja, trituração, rasgar os alimentos, macerar os alimentos. Os dentes eles também têm uma função estética, né, para nossa boca e para nossa face, tá certo? Ele também tem uma função de proteger as estruturas moles, tá? Então ele vai proteger aí todas as estruturas moles relacionadas à boca, como também, né, as estruturas moles presentes aí na conexão do dente com o alvéolo. E ele também vai auxiliar aí na articulação das palavras, né? Então, tanto que nós observamos que pessoas desdentadas, eles falam, né, eles expressam as palavras, porém, você observa que algumas palavras ficam meio com som estranho, né? meio difícil de se compreender. Então, essas são as funções aí dos dentes, ok? Bom, o que acontece? Nós temos aí as colorações dos dentes, tá certo? Então, nós temos lá os dentes de leite. Ele é classificado o dente de leite por quê? Porque esses dentes decíduos, eles são menos calcificados e aí automaticamente eles têm uma coloração mais branca, parecida uma cor branca do leite. Por isso que vem a denominação dentes de leite, tá? Porque eles são bem branquinhos mesmos. Já os dentes permanentes, como eles são mais calcificados e aí apresentam uma grande quantidade, né, de dentina, a coloração então desses dentes permanentes são branco-amarelados, tá? E aí nós conseguimos observar que a coloração dos dentes ela também pode sofrer alterações devido à idade. Então ele torna-se mais escuro nos idosos, ok? Ele é mais claro, né, nos incisivos. Então os incisivos são mais claros, os caninos
são um pouco mais escurinhos, e aí conforme ele vai chegando nos pré-molares e molares, ele vai se tornando um pouco mais escuro, tá? Além disso, cada dente ele vai ser mais escuro no terço cervical, que é essa parte mais superior do dente, tá? Do que nas bordas incisais, né? Ou também chamadas de bordas oclusivas, tá certo? Então, essas bordas oclusivas, essas partes mais inferiores dos dentes, né? Que ficam mais próximas da linha de oclusão, eles são mais claros e mais superiormente, ou seja, mais voltado para a raiz, ele vai ser um pouco mais escuro. E os dentes também eles sofrem alterações de cor por ou uma falha estrutural dos tecidos. Automaticamente, se você tiver um dente que ele tiver um canal, ele tiver inflamado por dentro, ele tiver machucado por dentro, ele vai apresentar uma coloração mais escura. Por quê? Porque automaticamente pode ter lesado aí estruturas vasculares e automaticamente não está nutrindo corretamente esse dente. Então, uma falha estrutural dos tecidos vai causar uma diferença de coloração. Geralmente ele vai ficar mais amarelado para mais escuro, tá? E além disso, os dentes absorvem substâncias químicas que penetram pelos dentes até chegar nos canalículos, né? E vai alterando então a coloração. Aqui nós podemos observar, na imagem da direita, né? Aqui é só um dente colocado para se comparar o que? A coloração dos dentes. Isso os dentistas fazem, né? Quando vai fazer um clareamento, ou principalmente quando vai fazer uma prótese, né? Dentária, os dentistas eles fazem uma comparação da coloração dos dentes para que bata corretamente a coloração desse dente implantado com o restante dos dentes, ok? Mas aqui nessa imagem da direita a gente consegue ver o quê? Essa diferença de coloração no próprio dente, ou seja, a parte, né, o terço cervical ele é mais escuro e a parte da borda incisal ou oclusiva ele é mais claro. E nessa imagem da esquerda a gente consegue ter uma diferença de coloração numa mesma boca. Claro que isso aqui foi manipulado para que eu pudesse, né, então ter essa diferenciação. Do lado esquerdo, então aqui dessa boca, os dentes são mais claros, do lado direito os dentes são mais amarelados, né? Então isso aqui demonstra o quê? Aqui a alteração da cor por substâncias químicas, né? Então a nicotina altera, o café, pessoas que tomam muito café, né, acabam alterando então a coloração dos dentes, tá certo? Então tomar muito cuidado aí, né, com as substâncias que a gente acaba ingerindo aí através da boca, né? O tabaco, cafeína, né? O café demais aí, ok? Então isso pode fazer a alteração das cores aqui, da coloração dos dentes, tudo bem? Bom, o dente, então, como eu estava falando, ele faz parte do órgão dental, né, que é o sistema chamado estomatognático, tá certo? O que acontece? O que é o órgão dental? É o dente mais o periodonto, né? Porque nós temos o dente, que é a estrutura, uma estrutura que tem aquela capacidade de mastigação, enfim, só que ela vai ter que estar fixada ao osso alveolar. E aí o que vai acontecer? Esse dente, para ser fixado, ele precisa do periodonto. E o periodonto ele é formado pelo cemento, tá? Que é esse risquinho mais claro aqui, né? Ele vai ser também formado pelo ligamento periodontal, vai ser formado pelo osso alveolar e também a gengiva, ok? Então o dente, só o dente ele é formado por quais estruturas? O esmalte, a dentina e a polpa, tá? Nessa polpa aqui, então a polpa ela vai ser um tecido conjuntivo, né? Onde vai estar presente aqui nesta polpa os vasos sanguíneos que nutrem este dente e também os nervos que fazem a inervação dos dentes, tá certo? Então, dessa maneira que é formado o dente, tá? Então, o esmalte, a dentina e a polpa internamente. E aí o periodonto ele vai ser formado pela gengiva, pelo ligamento periodontal, pelo próprio osso alveolar e pelo cemento, ok? Muito bem.
Quando nós analisamos um dente, o dente ele vai apresentar três partes basicamente, tá? Ele vai apresentar a parte da coroa, que é a parte que nós vemos dos dentes, né? Ele vai apresentar o colo, tá? O colo é esse estreitamento aqui entre a coroa e a raiz propriamente dita é a parte do dente que está implantada, ou seja, introduzida ali no osso alveolar, tá certo? E essa raiz é que vai estar presa no osso através do ligamento periodontal, da gengiva e também do ossamento, tá ok? Então, olha lá, a coroa é a parte exposta do dente que vai ser coberta pelo esmalte, tá? Então, aquela parte branca que você observa dos dentes é o esmalte. Logo abaixo do esmalte vai ter uma camada intermediária que é chamada dentina, tá certo? E mais internamente nós vamos ter aqui ainda na coroa essa cavidade chamada de câmara pulpar, aonde nós vamos ter a polpa do dente, tá? Então aqui na imagem da esquerda nós temos um dente aqui, onde nós podemos observar. Então essa parte mais externa, que está demonstrando aí um cinza, né, um branco meio acinzelado, é a dentina, é o esmalte, tá? Essa parte mais clara embaixo do esmalte é a dentina. E essa parte aqui, ó, onde está com a seta, né, aqui do mouse, é a câmara pulpar, aonde nós vamos ter a polpa dos dentes, né, aonde nós vamos ter todo aquele emaranhado de vasos sanguíneos, ou seja, artérias e veias, e também o nervo, tá? Aí nós vamos ter o colo, né? Nós temos dois tipos de colo. Nós temos o colo anatômico e o colo cirúrgico. Então, o colo anatômico ele é o limite entre a coroa e a raiz. Tá? É onde termina o esmalte. Olha só, nessa imagem da direita dá para a gente ver melhor. O esmalte vai terminar. Ele termina aqui, ó. Tá? E aí, logo em seguida, ele começa o cemento, que é esse risquinho um pouco mais cinzinha. Tá? E aí é onde nós vamos ter uma camada bem fina do cemento. Então aqui é o colo anatômico, tudo bem? É o limite entre a coroa e a raiz, onde termina a dentina e onde começa o cemento. Porém, o cemento ele vai ter uma camada muito fina aí. E aí existe o colo cirúrgico, tá? Esse colo cirúrgico ele é um limite determinado pela margem gengival, tá? Então, a margem gengival, olha aqui, ó, a margem gengival. Então, aqui nós temos a gengiva, ó, gengiva, certo? Ó, gengiva aqui. Então, aqui nós temos a coroa, o colo, né, cirúrgico, certo? Então, a margem gengival é onde nós vamos ter aqui o colo cirúrgico, tá certo? Só que o que acontece? Esse colo cirúrgico aqui, da margem gengival, ela pode aumentar. Por quê? Em situações onde ocorre retração da gengiva, né? Que é o que nós chamamos de gengivite. E aí, essa parte da coroa acaba sendo exposta até um pouco mais. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar, olha só, aqui, ó, né? Se nós pegarmos esse dente, por exemplo, tá? Aqui nós temos o colo, tá? Aqui é onde nós vamos ter o colo. Porém, se a gente observar essa imagem aqui, ó, esse dente canino, olha como que a gengiva retraiu. Então, conforme a gengiva retrai, esse colo que era aqui, ele passa a ser aumentado um pouco mais. Tá? Então, ocorre uma retração da gengiva, aonde essa parte do colo, ele invade um pouco aí a raiz do dente. Então, o que está sendo exposto aqui já é uma parte da raiz do dente, tá? Então, o colo em si, né, anatômico, o colo cirúrgico, né, desculpa, que é a margem gengival aqui, ó, ele já deu uma retraída, né? Então, aqui é o colo, ó, aqui é o colo cirúrgico. Se a gengiva retrai, esse colo cirúrgico, ele automaticamente vai aumentar, já pegando uma parte da raiz aqui. E aí, essa retração da gengiva, ela dá vários problemas, né? Dá problemas de sensibilidade, onde começa a aparecer bastante tártaros aqui, né? Acúmulos de alimentos aqui também, né? Porque nós temos aqui o sulco gengival, que já, por si só, ele pode acumular aí alguma certa quantidade de
de alimento e ter uma certa quantidade de tártaro aqui também, tá? Porém, quando a gengiva ela retrai, aí automaticamente ela vai aumentar, então, esse espaço onde o alimento pode ficar retido e aumentar o número de cáries, de tártaros aí. Tudo bem? E depois nós temos, então, a raiz. Então, nós já falamos do colo anatômico, falamos do colo cirúrgico, né? Então, a margem gengival determina o colo cirúrgico, tá? Então, a margem gengival é onde vai determinar o colo cirúrgico. O colo anatômico é onde termina o esmalte, né? E começa, então, o cemento, tá? Então, o colo anatômico ele acaba sendo um pouquinho mais interno, tá? E aí nós temos a raiz, então a raiz é toda essa parte do dente inserida no osso, que é revestida externamente pelo cemento, né? Então nós temos a raiz do dente, o cemento, logo depois do cemento nós vamos ter o ligamento periodontal, tá? O ligamento periodontal. Nós vamos ter aqui internamente, né, a pulpa, né? Ou seja, os canais radiculares. Então, esse risquinho que nós temos aqui na raiz é o chamado canal radicular, onde nós já temos aí a polpa do dente, tá? Porém, então nós vamos ter o canalículo, que é na raiz, e a câmara pulpar, que é na coroa. Tudo bem? Então nós vamos ter aqui o cemento, né, mais externo ainda nós vamos ter o ligamento periodontal, e entre o canalículo, o canal radicular e o cemento, nós temos aqui uma parte da dentina. Então vejam que a dentina não está presente somente na coroa do dente, mas também na raiz do dente, tá certo? Então, de externo para interno, nós podemos dizer assim, que na coroa nós vamos ter externamente o esmalte, intermediariamente a dentina e internamente a câmara pulpar, tá? Na raiz, nós vamos ter externamente o osso alveolar, depois o ligamento periodontal, depois o cemento, e depois a dentina, e depois, por último, nós vamos ter o canal radicular, tá certo? Onde nós temos aí a polpa também, tá? E aí nós vamos ver mais à frente que esse canal radicular aqui, ou seja, a raiz dos dentes, ela apresenta um forame, tá? Por onde penetra, então, os vasos sanguíneos e nervos. Então, esse forame aqui é chamado de forame apical, tá? Forame apical, que é por onde, então, entra aqui os vasos sanguíneos. Então, é uma abertura inferior, né? Dos dentes inferiores, ou abertura superior dos dentes superiores, mas é mais fácil a gente chamar de abertura das raízes dos dentes, tá? Que é por onde penetram, então, os vasos sanguíneos e nervos, tá? Ok? Bom, quando nós observamos o dente ele vai apresentar algumas faces e algumas bordas, tá? O que acontece? Quando nós observamos esse dente, por exemplo, aqui, tá? Então, o incisivo central superior esquerdo, tá certo? O que vai acontecer? Ele vai ter uma face do dente voltada para o vestíbulo da boca, né? O espaço ali que fica entre a gengiva e os lábios. Então, nós vamos ter a face vestibular. Nós vamos ter a outra face do dente que é voltada para a língua ou para o palato, que também pode ser chamado de face lingual ou face palatina, que é voltada para a língua, para o soalho da boca e para o palato. Porque o que acontece? No dente superior, nós vamos ter a face palatina e lingual, tá? Porque ela é voltada tanto para o palato quanto para a língua. Nos dentes inferiores, nós vamos ter a face lingual, né? Também chamada lingual, só que ela vai estar voltada para onde? Para o assoalho da boca, né? E para a língua, ok? Aí o que vai apresentar aqui também, né? Nós vamos ter aqui uma face proximal, tá? E essas faces são voltadas para os dentes vizinhos, sendo a face mesial e a face distal. Então, o que acontece? Se nós observarmos aqui neste rosto, né, nessa boca, entre os dois incisivos centrais existe a linha mediana do corpo. Então, o incisivo central esquerdo vai apresentar a face mesial aqui, e o incisivo central direito vai apresentar a face mesial aqui. Porque qual que é a face mesial dos dentes? É a face do dente voltada para o meio do corpo. Então, a face mesial desse dente é aqui,
desse dente é aqui, do canino esquerdo é aqui, né? Do primeiro premolar é aqui, tá? Então, todas essas faces dos dentes esquerdos, que são voltadas para o meio, são chamadas de faces mesiais. E todas as faces dos dentes que são voltadas para a lateral do corpo, né, são chamadas de face distal. E o que vai acontecer? Os incisivos centrais, eu até coloquei aqui, ó, exceto os incisivos centrais, aonde as duas faces mesiais deles se encontram. Tá? Então, se nós observarmos aqui, ó, nós temos o incisivo central esquerdo com os incisivo lateral esquerdo. Então, o incisivo lateral esquerdo ele vai apresentar a face mesial dele encostada na face distal do incisivo central. O canino, face mesial encostada na face distal do incisivo lateral. E assim sucessivamente. Só que esses dois incisivos centrais, as duas faces mesiais se encontram no meio. E as duas faces distais estão opostas. Tá certo? Depois nós vamos ter a face oclusal, ou também chamada face incisal, que é voltada para o dente antagonista, tá? No caso, mais especificamente, nos dentes posteriores. Nos dentes anteriores, nós vamos ter a borda incisal, tá? Então, a borda incisal, ela vai ser uma borda fina, formada, né, pela face vestibular e pela lingual, nos dentes anteriores, tá? Então, vejam só, borda incisal é nos dentes mais anteriores. Face oclusal, tá? Face oclusal é nos dentes posteriores, então não confundam isso, tá certo? Então aqui nós temos a borda incisal, tá certo? E nós temos a face oclusal. Então a face oclusal, ela é voltada para o dente antagonista nos dentes posteriores, tá certo? O antagonista é o dente contrário, ok? Nós temos a face cervical, tá? Face cervical, ou também chamada linha cervical, né? Que é um plano imaginário no colo do dente. Então, aonde que é o colo do dente? É onde termina o dente e é onde temos aqui a gengiva, né? O sulco gengival aqui, ó, a parte mais alta do sulco gengival. Então, aqui é o colo do dente? Então aí nós temos a linha cervical, ou também chamado, então, de face cervical. E depois nós vamos ter a porção apical, que é o ápice da raiz do dente, que é isso aqui, ó, tá? Porção apical, tá certo? Então, é o ápice da raiz do dente, tá? Então, aqui nós temos aqui um dente mais anterior, como no caso aqui os incisivos, tá? Então, a face vestibular voltada para o vestíbulo, face lingual ou palatina, né? Ou voltada aí para a parte da boca, da cavidade da boca. Nós temos a face mesial e a face distal. Lembrando que a face mesial do dente, de qualquer dente, é a face do dente que está voltada mais para o meio do corpo. E a face distal é que está mais afastada, ou seja, mais voltada para as laterais. Certo? Aqui nós temos a face oclusa, né, ou oclusal, que é a parte do dente, né, onde ele encosta com o dente superior. Se for do superior, ele vai encostar com o dente inferior. Se é o inferior, ele vai encostar com o dente superior. Então, é a parte do dente onde você realmente escova, mais precisamente nos dentes posteriores, pegando ali dos pré-molares até os molares. Tá? Já nos dentes anteriores, nós não temos a face oclusal. Nós vamos ter uma borda incisal. Tá? Borda incisal. Tá certo? Ok? E aqui nós temos, então, a face cervical, que é onde temos o colo do dente, né? Onde nós temos aqui o limite, né, do sulco gengival. Tá certo? E depois a porção apical é a parte mais pontuda, é o ápice, então, ali das raízes dos dentes. Bom, além disso, os dentes apresentam ângulos e bordas, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, nós estamos aqui pegando um dente, onde nós temos aqui a face mesial de um lado e a distal do outro, tá? Distal
mesial. Então essa aqui é voltada mais para o meio e do outro lado ali é voltado mais para a lateral, tá? E o que vai acontecer? Aqui nós temos as bordas, né? Ó, borda mesiolingual, tá? E lembrando que aqui é a parte anterior do dente, aqui é a parte posterior, ou seja, a parte voltada para o vestíbulo, tá? E essa aqui mais interna é a parte voltada para a língua, tá? Então essa borda aqui é a mesio, porque é de mesial, lingual. Essa aqui é a borda mesio vestibular. Essa aqui é a disto vestibular, porque é da parte distal, mais vestibular. E essa outra aqui, ó, tracejada, é a disto lingual, tá? Então aqui nós temos um incisivo, por exemplo, e aqui nós podemos pegar aqui um molar, tá? Então o molar vai ser a mesma coisa. Essa parte aqui é a parte vestibular e a parte de lá é a lingual. Aqui é a mesial e aqui é a distal. Então, mesio vestibular, mesio lingual, disto vestibular, disto lingual. Tá? E depois nós vamos ter os ângulos, né? Aqui, ó, nós vamos ter 4 ângulos aqui, porque essa borda mais fina, ela é achatada, então ela vai ter uma borda, né, um ângulo mesio inciso lingual, tá? Aqui um outro ângulo mesio inciso vestibular, disto inciso vestibular, disto inciso lingual. E aqui nós vamos ter o disto ocluso lingual, disto ocluso vestibular. Por quê? Aqui é incisal e aqui é oclusal, tá? Então, essa face aqui, onde tritura os alimentos, desses dentes mais posteriores é oclusal e aqui é incisal. Então, por isso que aqui é chamado disto, de distal, da face distal, inciso, só que lingual, que é para dentro. Disto, inciso vestibular, que é para fora. Mésio, de mesial, tá? Mais para o meio. Inciso vestibular, para fora. E mésio, inciso lingual, interno, né? Para língua. E aqui nós vamos ter o quê? Disto ocluso, né? E não mais inciso. Disto ocluso lingual, disto ocluso vestibular, mésio ocluso lingual e mésio ocluso vestibular, tá? Apesar que essa parte aqui, pessoal, vocês vão aprender melhor, né, na disciplina de técnicas na disciplina de materiais dentários e escultura, tá? Então, né, nos cursos aí da Odonto, vocês têm, né, especificamente uma disciplina que é para você entender os materiais dentários, de como você esculpir um dente, como que você sabe quais são os ângulos e as bordas de cada dente, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar, tanto superior quanto inferior, porque eles sofrem aí algumas diferenciações, né, algumas alterações anatômicas aí, tá? Então aqui é só para vocês entenderem que os dentes também apresentam ângulos e bordas, tá? Mas depois, né, especificamente para cada dente, você vai saber identificar um ângulo e a borda, né, de cada dente especificamente, ok? Bom, quando nós falamos em dentições, tá, nós temos aí os dentes descidos, ou também chamados de temporários, que são em número de 20 dentes, tá, que são os conhecidos aí como dentes de leite, e temos os permanentes, né, que nós temos aí 32 dentes. Essa numeração, pessoal, tá, 32 dentes, ela pode variar, porque pode ser que a pessoa não apresente o último molar, tanto superior quanto inferior, e aí automaticamente, né, vai ter dentes a menos. Se a pessoa não tiver aí, né, os dentes, os últimos molares, né, então aí ela vai apresentar, então, 28 dentes permanentes. Tá certo? Então aqui nesta imagem nós conseguimos observar, claro que é de um crânio, mas foi feita uma dissecção. Então aqui nós temos, primeiramente o que nós estamos observando, os dentes descidos, ou seja, temporários, e aqui internamente os dentes que vão erudir,
tá? Que são os dentes permanentes, tá? Então vejam que nós temos dentes aqui que vão ocupar o lugar dos dentes temporários aí, tá certo? Então aqui, ó, o terceiro molar, segundo molar, primeiro molar, segundo premolar, primeiro premolar, canino, incisivo lateral, incisivo central, tá certo? Então aí nós temos alguns dentes ainda que não erudiram, né? Ou seja, que não saíram então aí do osso, tá certo? E aqui então, quais são os dentes que nós temos, né? Tanto superior quanto inferior, nós vamos ter o incisivo central, né? Ó, incisivo central, incisivo 1, incisivo central, incisivo lateral, canino. Primeiro premolar, segundo premolar. Primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Tanto superior quanto inferior, ok? Então aqui mostrando, né? O superior do lado direito e o inferior do lado direito, tá certo? Ok? Tá? Então aqui nós temos os dentes. Então nós vamos ter essa sequência dos dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. E os dentes, pessoal, eles são numerados. Além de ser nomeados, eles são numerados. O que acontece? Isso é muito comum na prática odontológica, do dentista ele já numerar os dentes. Então, é o dente 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ou é o dente 36, ou é o dente 47, enfim, né? Então, quem já foi no dentista já viu que o dentista, na hora de fazer a sua fichinha, ele vai mostrar esse desenho aqui na fichinha. E aí, automaticamente, o dentista ele vai marcando o que ele fez em cada dente. Foi feita uma obturação. Em qual dente? 16. Foi feito um canal. Aonde? No dente 44. Foi feita uma cárie. Aonde? No dente 28. Então, ele vai mostrando, ele consegue ter uma ideia aí do que ele fez no paciente, tá? E olha só, quando nós observamos a boca, então quando você olha a boca de alguém, tá? Não a própria sua, a de alguém, tá? Então você vai observar o quê? Você vai fazer um quadrante, tá? Você vai pegar uma linha imaginária, passando na vertical, entre os dois incisivos, tanto superior quanto inferior, e uma outra linha imaginária transversa passando entre os dentes superiores e inferiores. Automaticamente você separou em quadrante superior direito, lembrando que eu estou olhando de frente à pessoa. Então se fosse em mim, aqui é o lado direito superior, direito inferior, esquerdo superior e esquerdo inferior. E aí é simples, pessoal, para vocês entenderem. O que acontece? O quadrante superior direito, então você pega aqui do incisivo central, ele o quadrante superior direito, ele é o quadrante 1. O quadrante superior esquerdo é o quadrante 2. O quadrante inferior esquerdo é o 3 e o quadrante inferior direito é o 4. Porém, você coloca o quê? Você não tem 18 dentes, né? Ou seja, 8 dentes em cada quadrante? Então você vai fazer assim, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. Né? Do lado esquerdo, superior, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. Só que na verdade você não vai falar 2 pontos, você vai falar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vai para baixo, lado esquerdo. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Inferior, do lado direito, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Tá? Então, é simples, o quadrante superior direito é sempre 1. Então, 11, 12, 13, até 18. O quadrante superior esquerdo é 2, 21 até o 28. O quadrante inferior esquerdo é 3. Então, vai do 31 até o 38. E o quadrante inferior direito é o 4, que vai do 41 até o 48. É simples, não tem muito segredo, tá, pessoal? Ou também, muitas vezes, você pode ver esse desenho aqui, tá? Então, você está olhando aqui, superior esquerdo, superior direito, superior esquerdo. Você está olhando por baixo,
tá? É assim, aqui você está olhando em cima, na maxila, só que por dentro, por baixo, tá? E aqui você está olhando, no caso eu trouxe a maxila inferior, só que é a mandíbula, você está olhando por dentro, só que por cima. Então, superior direito, superior esquerdo, inferior direito, tá ok? Então a numeração, claro que automaticamente, né, os alunos vão pegando a prática e depois, quando você está formado, você já está praticado aí, ok? E você pode até apagar os numerozinhos aqui, que você já vai saber mais ou menos qual que é, né, qual que é a numeração de cada um, ok? Então sempre começa do 11 ao 18, 21 a 28, 31 a 38, 41 a 48, tá? Superior direito, superior esquerdo, inferior direito, ok? Legal. Bom, pessoal, então aqui terminamos a parte 1, né, desta aula. Eu até avancei aí o enunciado da parte 2, mas vamos parar por aqui. Então aqui terminamos a parte 1, tá, pessoal? Onde nós trabalhamos toda a parte, né, anatômica aí, né? Então, aqui, ó, nós começamos a entender quais são as funções do dente, a coloração dos dentes, as partes do dente, o que é um órgão dental, né, o que é o sistema estomatognático, né, que é o órgão dental, que é formado pelo dente, pelo periodonto, o que forma o dente, o que forma o periodonto, quais são as partes do dente, coroa, colo anatômico, colo cirúrgico e a raiz. Nós vimos então, né, aqui todas as estruturas presentes internamente no dente. Nós vimos então as faces, as bordas dos dentes, como também vimos os ângulos, né, dos dentes também. Então nós vimos as bordas, os ângulos e as faces dos dentes, tá certo? E depois nós vimos aqui as dentições, 20 temporários ou descidos ou os dentes de leite e 32 permanentes se a pessoa apresentar os 4 últimos molares. Se não apresentar, vai ser somente 28 permanentes. Vimos também, então, quais são os dentes, qual o nome dos dentes, sempre pegando do central para o molar, né, do incisivo central para o último molar, do meio para, né, para trás, tanto do lado direito superior, direito inferior, esquerdo superior, esquerdo inferior. E vimos que além de ser nomeados os dentes também são numerados, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado então dessa videoaula, tenham entendido, aprendido e compreendido aí essa anatomia inicial, né? Anatomia e histologia aí dos dentes, tá certo? A parte 2, agora nós vamos começar a falar especificamente das terminologias, das estruturas da coroa dental, tá certo? Um grande abraço a todos, não deixem de ativar o sininho para receber novidades de novos vídeos todas as semanas. Deixe seus comentários nos vídeos, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês, respondendo todas as perguntas. E desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula da sequência aí de dentes no meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos e até mais!